Como organizar os seus estudos e guia de assuntos essenciais. É sobre isso que eu vou falar no nosso podcast /vídeo de hoje. Bom, eu sou a Bi e eu, junto com a minha irmã gêmea Gi, nós somos as Gêmeas do Inglês, professoras de inglês especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. A gente trabalha aqui com as redes sociais na internet desde 2018 e já ajudamos dezenas de milhares de alunos a se tornarem fluentes em inglês. E eu quero muito que essa experiência de áudio, se você estiver escutando pelo podcast, ou então esse vídeo, se você estiver pelo YouTube, inclusive já deixa seu like, já se inscreve caso você ainda não seja inscrito. Eu quero muito que esse conteúdo, esse material seja realmente muito útil para você, que te ajude a entender o que você precisa estudar no primeiro momento, se você está começando agora com inglês, quais são os assuntos mais essenciais e como é que você consegue organizar essa rotina de estudos. Então, nessa primeira parte, a gente vai primeiro pensar em organizar a sua rotina de estudos, organizar quais dias da semana você vai estudar, por quanto tempo e como vai ser o seu cronograma de estudos em cada dia. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é responder para mim uma pergunta. Como é a sua rotina hoje? Você tem uma rotina muito corrida? Seu trabalho te toma tempo demais? Ou você tem noites disponíveis? Quantas horas você tem no almoço? É uma hora só? Meia hora? Quanto é que você consegue tirar normalmente de tempo na hora do almoço? Tenta pensar como é que é a sua rotina para você já entender quantas vezes por semana você vai conseguir estudar e quanto você vai conseguir estudar. Às vezes as pessoas perguntam assim, ai Bi, pra eu ficar fluente eu tenho que estudar quantas horas por dia? Na verdade, eu que tenho que te perguntar quantas horas você consegue estudar por dia, quantos dias da semana. Isso vai aí determinar qual que vai ser o teu cronograma, se ele vai ser mais extenso, se ele vai ser mais intenso. E aí a gente vai conseguir trabalhar juntos. Não tem regra. O estudo ele vai ser muito mais eficaz e suas chances de perseverar são muito maiores quando você encaixa o estudo na sua rotina e não tenta encaixar a sua rotina no estudo. Então a primeira pergunta que eu te faço é essa. Quais dias da semana você vai poder estudar e por quanto tempo? Que intervalo de horário do seu dia você vai usar? Não deixe isso muito solto, porque quem costuma deixar isso muito solto acaba que não estuda nunca. Se você falar, todos os momentos que eu tiver um tempo livre, mas daí no seu tempo livre você vai mexer no Instagram, você vai resolver o problema da tua documentação, vai renovar a carteira de motorista, vai conversar com a tua amiga, com o teu amigo e você não vai estudar inglês. Então já se compromete. Quais vão ser os dias da semana que você vai estudar inglês? Em que intervalo de tempo? Eu vou estudar de segunda, quarta e sexta e eu vou separar, das 6h30 às 7 da noite. Das 6h30 às 7h30. Já anota isso, tá? Então já anota os dias que eu vou estudar e quais vão ser os horários que eu vou estudar. Porque daí dentro desses horários você vai aprender comigo aqui agora como é que você consegue encaixar um cronograma que faça sentido. Primeira coisa é você entender que você tem que ter um horário, tá? A gente consegue tornar metas muito mais alcançáveis quando a gente torna elas mais específicas e palpáveis. Então, se eu simplesmente tenho uma meta, eu vou aprender inglês, dificilmente você vai aprender inglês. Agora, não, eu vou estudar inglês de segunda, quarta e sexta, de tal horário a tal horário. Pronto, sabe? Uma outra coisa também que a gente aprendeu com um coach bem amigo nosso, Jerônimo Temel, é que normalmente uma coisa bem legal de você fazer é não pensar só na meta do que, eu vou estudar em cada dia, mas pensar que o meu compromisso é sentar o bumbum na cadeira nesses dias. Segunda, quarta e sexta, às 6h30, eu sento para estudar inglês. Esse é o meu compromisso. Aí depois a gente se preocupa com o que você vai estudar. Mas para começar a colocar esse hábito na sua rotina, primeiro você foca no momento do estudo. Eu vou estudar nesses dias. Esse é o primeiro grande passo para que você consiga quebrar essa rotina de não estar estudando nada, não estar se desenvolvendo, começar a se desenvolver muito mais no idioma, tá? Então, coloque inclusive nos comentários para mim ou depois manda no direct que dias você vai estudar e quanto tempo e já se compromete. Já coloca isso na sua agenda, no seu planner, não sei como você se organiza, mas já coloca isso como algo essencial. Tendo já estruturado que dias que você vai estudar e o quanto tempo você tem, chegou a hora agora da gente organizar o teu cronograma de estudos. E a primeira coisa que eu quero te dizer é não se lote de conteúdos aleatórios e sem sequência, porque isso gera mais confusão do que resolução, mais caos do que ordem. A minha dica é, se você puder, entre num programa de estudos. A gente tem o nosso programa de estudos, que é o nosso curso completo de inglês, que vai do 0 até o avançado e que você consegue fazer exatamente isso, encaixar na sua rotina. Que por enquanto as matrículas estão encerradas, mas se você quiser saber mais, ser avisado quando a gente abrir próximas turmas, eu vou deixar tanto no podcast quanto no YouTube, na descrição, um link para você conseguir entrar na nossa lista de espera, tá?
É gratuito que você entre na lista de espera e assim a gente consegue te dar mais informações do nosso programa para você nos ter como professoras e conseguir aprender com a gente. E esse é o objetivo. O objetivo é que você consiga entrar no nosso programa de estudos perfeitinho ali, o passo a passo, em que a gente vai te pegar pela mão. Mas enquanto isso não acontece, ou talvez porque você ainda não tem a possibilidade, ou porque a gente não abriu matrículas ainda, vamos agora pensar como é que você consegue usar os nossos conteúdos gratuitos, que são muitos. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma playlist no YouTube chamada Inglês Básico. É uma playlist que, inclusive, eu tô até aqui navegando agora, tô acessando. Nessa playlist a gente tem mais de 50 vídeos. 50 vídeos que vão trazer todos os temas gramaticais, de expressão e estrutura básicos do inglês. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na playlist. Ó, começou a já até tocar aqui. E a gente coloca o presente simples, o presente contínuo, o passado simples, o passado contínuo, o que é o verbo to be, o do you does, o verbo to be em comparação com do e com does, como que você usa o present perfect, como é que as vogais no inglês funcionam, quais são os pronomes em inglês, depois a gente já colocou um quiz para você testar os seus conhecimentos de pronomes, como é que você consegue começar a montar frases em inglês, as cores em inglês, o som do TH, falando sobre horas em inglês, a diferença de many e much, de have e de own, de did you have e have you, como usar um instrumento de memorização bem legal que é o Quizlet que a gente indica, como expressar a sua opinião, alguns vídeos de vocabulário, alguns vídeos com músicas, vídeos sobre pronomes em inglês, como falar sobre futuro em inglês simples e contínuo, going to versus will, nomes próprios, proper nouns, quando eu uso letra maiúscula em inglês, quando eu não uso, vocabulário de academia, de farmácia, de sala de aula, de praia, de aeroporto, vocabulário sobre carro, vocabulário sobre estrada, restaurante, gêneros de filmes, estações do ano, falando sobre caminhada, vocabulário de cozinha em inglês, receita em inglês, falando no mercado. Enfim, é praticamente um mini curso gratuito aqui que a gente tem nessa playlist Inglês Básico, tá? É uma playlist que já tá assim com centenas de milhares de views, porque realmente é um conteúdo de muito valor. Eu também vou deixar o link dessa playlist. Então, a primeira coisa que eu quero colocar pra você é que você se estipule se você, por exemplo, for fazer um estudo 3 vezes por semana, em um dos dias, assistir um vídeo dessa playlist enquanto você anota ali, você se dedica, e no outro dia você colocar o conteúdo desse estudo dentro do Quizlet. Nessa playlist a gente te ensina como usar o Quizlet, que é essa ferramenta aí de memorização, para você conseguir revisar e fixar esse conteúdo. Sempre você vai fazer seus estudos intercalando isso, um vídeo que você assiste, depois um momento em que você pega o conteúdo desse vídeo e coloca no Quizlet, que é essa ferramenta de memorização que a gente ensina a usar na playlist Inglês Básico, para que você consiga, então, fazer a memorização, fazer alguns exercícios com esse conteúdo. Você sempre vai intercalar aprendizado com memorização, aprendizado com memorização. Isso vai ser muito importante, tá? Para você não só ficar se atolando de aprendizado. Então, você vai conseguir aí, com esses 50 vídeos, se você tiver mais tempo, você assiste 2 vídeos num dia e depois memoriza esses 2 conteúdos no outro dia. A questão é que eu não quero que você tenha sequências seguidas só de estudo, absorvendo conteúdo. Você tem um dia em que você assiste, um dia em que você treina, um dia que você assiste, um dia que você treina. E é o que eu falei, se você tem mais tempo, você não assiste um vídeo só, você assiste 2 vídeos, talvez 3, depende do tempo que você tiver, mas vai assistindo daquele jeito proativo, né? Pausa, faz suas anotações, assiste mais um pouquinho, volta, enfim, entenda que o vídeo é uma videoaula, tá? Não assista no modo passivo, assista no modo ativo de um aluno que tá ali, ó, se envolvendo com o conteúdo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é maratonar essa playlist Inglês Básico, porque essa playlist vai colocar ali uma base muito importante pro seu inglês. Uma dica que eu dou, se você quiser ir intercalando, né, e seguindo, vai seguindo porque ela já tá numa sequência legal, a sequência da playlist já tá certinha. Uma coisa que você pode fazer é ir intercalando vídeos dessa playlist com uma outra playlist que a gente tem sobre tempos verbais do inglês. Na verdade, você pode usar a playlist de tempos verbais do inglês como um acessório. Por exemplo, você viu lá na playlist Inglês Básico um vídeo sobre o presente simples. Vai lá e vê também um pouquinho mais sobre isso lá na playlist de tempos verbais. Talvez isso possa te ajudar, se você quiser ter esse conteúdo acessório. Mas a minha dica é essa, que você siga essa playlist, tá? Todas as segundas-feiras a gente também dá aulas ao vivo no YouTube, são os aulões. Muito legais, porque a gente consegue misturar os conteúdos que você vai ver nessa playlist Inglês Básico, aplicando eles com a vida real, né? Vou pegar uma música e vou analisar essa música com você e você vai ver os conteúdos que você tá aprendendo ali na playlist Inglês Básico
na prática, na música. Então é muito legal que você participe também, se você puder estar ao vivo, e que você vai recheando o seu dia dessas influências do inglês, né? Então acompanha a gente no Instagram, vai escutando o nosso podcast, mas só se você seguir essas recomendações de já estabelecer quais vão ser os dias que você vai estudar, quais são os horários, e seguir na sequência essa playlist Inglês Básico, eu aposto com você que ao final dessa playlist a sua percepção sobre o inglês vai ser totalmente outra, a tua capacidade de se comunicar em inglês vai ser totalmente outra, e aí você vai querer continuar os estudos com a gente, inclusive vai querer entrar no nosso curso, porque você vai ver o quanto dá pra aprender, e dá pra aprender de um jeito gostoso e prazeroso. Tá? Então eu vou deixar aqui link de lista de espera para o curso, link da playlist de inglês básico, link da playlist de tempos verbais, e quero que você se atente também a estar nos aulões e aí ficar enchendo o seu dia, escutando músicas em inglês, vendo trechos de filmes e séries, e também estando com a gente no Instagram para você aprender aí no meio do caminho expressões, dicas legais rápidas que a gente coloca por lá também. Se você organizar e orquestrar seus estudos dessa forma, eu tenho certeza que você vai evoluir demais. Esses 50 vídeos, se você estudar aí 3 vezes por semana e você estudar, sei lá, 2 vídeos por dia, você concorda que você vai conseguir estudar mais ou menos 6 vídeos por semana? Na verdade, 6 vídeos não, né? Porque sempre a gente vai intercalar um dia, né, que você não vai estudar os vídeos. Mas vamos colocar aí uma média de 4 vídeos por semana, que são 16 vídeos por mês. Em cerca de 3 meses e meio você finaliza essa playlist em inglês básico, já tem aí, ó, uma base muito boa de conteúdos, sem ter ficado louco, sem ter ficado perdido. Espero muito que essas dicas tenham ajudado, tenham te colocado aí uma luz. Comenta ali no Instagram, manda direct pra gente se você gostou de escutar sobre isso. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque eu acho que esse vídeo até te ajuda a usar o nosso canal também, porque tem muitas outras playlists além da Inglês Básico. Tem playlist de expressões, playlist bem legal de quiz que você pode fazer pra testar seus conhecimentos. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você tá escutando pelo podcast, compartilha com mais pessoas o nosso podcast e a gente se vê na próxima. Take care!